Embora as mulheres tenham tendência maior ao coletivismo, não significa que elas sejam desprovidas de individualismo. Aliás, mulheres podem ser bem caprichosas e os homens vivem tentando agradá-las. O instinto coletivo das mulheres é uma cola social que as fazem mais empáticas, ou pelo menos demonstrarem mais empatia em momentos cruciais. Elas têm um dom natural para a cura. São intuitivas, quase telepatas, porque parecem já nascer sabendo ler a linguagem corporal das pessoas. Elas são psicólogas formadas na Universidade da Vida. São genuínas enfermeiras e médicas de seus filhos e entes queridos. Elas possuem paladar e olfato apurados. Conseguem notar sinais de insalubridade no ambiente. São capazes de gerar ordem onde quer que suas mãos toquem. São naturalmente asseadas e organizadas. Claro que isso é uma generalização. O gênero tem que ser genérico, afinal. Não estamos especificando indivíduos. Este sim, cada qual com sua peculiaridade. Em matéria de gênero, são as mulheres, as pacificadoras. Elas possuem o poder de encantar e tornar mais leve a dura existência humana. São sedutoras por excelência. E a beleza feminina transcende suas formas curvilíneas. É algo como um magnetismo misterioso. Mas, antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo com todas as mulheres da sua vida. Se você tem amigas, perceberá que certos entendimentos dos aspectos emocionais que os cercam são mais bem compreendidos por elas. Os amigos, salvo os raros inteligentes e com visão mais circunspecta filosófica, geralmente só falam asneiras. Os homens parecem bem limitados, toscos e agressivos. Não compreendem as próprias emoções nem a dos outros. E é nessas horas que dá para ver como a presença de uma mulher os tornam pessoas melhores, ainda que momentaneamente. Dito isso, agora vamos às críticas aos vícios femininos do coletivismo. As fêmeas dos mamíferos buscam os machos mais adaptados à sobrevivência. Elas precisam ler o macho e desmascarar seus embustes para identificar o melhor entre eles. No mundo animal, a sobrevivência requer basicamente a capacidade de conseguir alimentos, localizar abrigo e proteger um nicho. Em suma, é o poder de encontrar e gerir recursos escassos por meio de suas habilidades físicas e cognitivas. No mundo humano, essas variáveis foram sintetizadas na forma de capital. O dinheiro representa tempo e energia reunidos para se trocar por recursos finitos. Se mulheres buscam segurança, parece óbvio que elas se interessem por homens com mais dinheiro. Mas não é só isso. Elas procuram poder masculino de iniciativa ou liderança, de ambição, de fazê-la se sentir protegida. Não por acaso, na maioria das vezes, elas não querem um homem mais baixo que elas. O nome desse instinto é hipergamia. A fêmea busca um macho poderosamente diferenciado. Enquanto as mulheres tendem à hipergamia, os homens tendem à poligamia. Não estou dizendo se é certo ou errado. Apenas notem que esses instintos existem com base na biologia. Cabe ao ser humano, lógico, definir suas regras. E a monogamia parece ter sido uma decisão acertada para o desenvolvimento da civilização. Mas é inegável que você verá uma tendência hipergâmica das mulheres e outra poligâmica dos homens por aí. Quando feministas influenciam as mulheres a serem iguais a homens na poligamia, elas na verdade arrastam a mulherada para um abismo antinatural, pois o poder de sedução da mulher, se ela o tiver, serve para ela ter o melhor parceiro possível e não para ter vários caras num constante carrossel. Uma mulher poderosa é aquela que retira o homem da sua compulsão por poligamia, e não o contrário. Mesmo que uma mulher não queira engravidar do parceiro, os genes dela não sabem disso. Sua programação genética a estimula a ser muito seletiva. Se ela escolher um homem com quem manterá várias relações sexuais, o corpo e psique dela estão condicionados a fazer um cálculo, ainda que subconsciente, se esse homem seria bom o bastante para ser pai de seus filhos. Os tempos de redes sociais insuflaram o narcisismo feminino. Nas raízes desse narcisismo está a lógica da inveja, que funciona assim. Querer se mostrar e exagerar um estilo de vida que não é bem assim como faz parecer é o mesmo que se alimentar da inveja dos outros. Porém, fazer tudo isso para ser parecida com ou melhor que as outras narcisistas revela a inveja que tem delas. Assim, colocam-se para leilão virtual à procura de um super macho idealizado que não existe. E se decepcionam com os demais homens que estão sob ataque das feministas.
Isso fará uma sociedade de mulheres infelizes, famílias sem filhos ou mães solteiras. Para piorar, a Lei Maria da Penha, no longo prazo, tende a afastar os relacionamentos, uma vez que quaisquer briguinhas já têm sido consideradas violência psicológica. O homem perdeu a presunção da inocência e a mulher foi ganhando holofotes para um misto de empoderada e, contraditoriamente, o bibelô frágil de porcelana que não pode nem mesmo ser criticada. O feminismo já venceu e não vivemos mais no tal patriarcado imaginário, mas sim numa sociedade misândrica com viés feminista. Os comunistas libertários foram dos primeiros a propor o amor livre entre homens e mulheres. A libertação da mulher do jugo do homem aristocrático e burguês era uma das bandeiras libertárias da esquerda. Não parou por aí. Os marxistas e todo o restante da esquerda levaram essa revolução feminina para estágios cada vez mais sombrios. Hoje, existe uma guerra velada entre homens e mulheres, um ressentimento. Vejamos um trecho do livro O Manifesto Descomunista, do qual inclusive já tem vídeo aqui no canal, link na descrição. Abre aspas. Os comunistas gostariam que você acreditasse que a arbitrariamente definida classe burguesa só enxerga as mulheres como meros instrumentos de produção. Mais uma vez, Marx é flagrado projetando sua visão das mulheres e relacionamentos não apenas em outra pessoa, mas em toda uma população. Ele sugere que o relacionamento entre homens e mulheres nessa classe, aparentemente estranho e repugnante para ele, é apenas uma encarnação das explorações de sua teoria laboral do valor. Assim, em sua mente distorcida, a solução é simplesmente tornar todas as mulheres propriedade comum, porque esses burgueses as estão usando como propriedade de qualquer maneira. Segundo a própria afirmação de Marx, os comunistas não têm necessidade de introduzir a comunidade de mulheres. Ela existe quase desde tempos imemoriais. Não sei de onde ele e Engels tiraram essas ideias, ou como alguém escolheu acreditar nelas, mas essas projeções não são nem factuais nem saudáveis. Elas levam a versões da sociedade em que todos vagamente possuem todos os outros, e ninguém é sagrado, ao contrário de nossas inclinações naturais, que são resultado de milhões de anos de biologia evolutiva. Assim como na abolição da família, rejeitamos o desejo dos comunistas de abolir a união sagrada entre homem e mulher, transformando-os em meras unidades mecânicas incapazes de pensamento individual, expressão e amor. A monogamia foi um jeito de famílias e propriedades privadas se fortalecerem. No mundo não monogâmico, o que temos? Uns poucos homens poderosos, possuindo várias mulheres hipergâmicas, vários homens solteiros trabalhando quase como escravos, como eunucos, como intelectuais da corte, ou no trabalho braçal. Não é assim nas sociedades controladas por tiranos? Não era assim o mundo islâmico? Totalmente oposto do que o cristianismo ensinou. A mulher renuncia à sua sedução hipergâmica, o homem controla seus instintos de promiscuidade. E assim várias famílias surgem. É o crescei e multiplicai. Mas o que isso tudo tem a ver com mulheres precisarem ser libertárias? Tudo a ver. As mulheres são atraídas pelas ideologias da esquerda, movidas inicialmente pela sua enorme empatia natural, mas também pela lógica da inveja narcisista. Uma inveja alimentada é um prato cheio para a mente sucumbir ao marxismo. O comunismo, a esquerda, o socialismo, o feminismo, todos conduziram a mulher para se divorciarem espiritualmente dos homens e se casarem com um papai-estado. As mulheres foram doutrinadas a se enxergarem como oprimidas pelos maridos e se rebelaram contra eles, apenas para trocá-los por homens poderosos no Estado, sendo secretárias bem pagas de burocracia ou chefonas de uma estrutura estatal verdadeiramente opressiva das liberdades, das propriedades privadas, do mercado e das relações voluntárias. O Estado é o pai opressor involuntário e as mulheres estão se casando com ele, seja para obterem mais leis misândricas, ou seja, leis anti-homem, que as favoreçam com o dinheiro dos impostos ou mais privilégios, seja para estar nos círculos dos estadistas riquíssimos poderosos. Tem juízes por aí ganhando até R$1 milhão por mês com verbas indenizatórias, puro dinheiro de imposto por um serviço que jamais valeria isso tudo. E, no entanto, o empresário que gera emprego é visto como vilão. Onde houver círculos de poder, ali estarão mulheres lindas e moralmente prostituídas com esses psicopatas.
E no Estado, o que mais existe são círculos de poder. Agora elas usam o Estado para impor sua misandria sobre os homens. Porém, os governos estão usando-as para tomar veladamente as heranças e propriedades privadas da sociedade. Preste atenção no que vou falar agora. É a frase mais importante do vídeo. A sociedade vai para onde as mulheres forem. Sempre será assim. Na Bíblia há uma passagem em que os israelitas pediram a Samuel, o profeta, para nomear um rei sobre eles, como as outras nações tinham. Samuel ficou desapontado com esse pedido, mas orou ao Senhor. A resposta de Deus está em 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 7 a 18. Vamos aos versículos de 7 a 9. Abre aspas. E o Senhor respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora ouça-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Fecha aspas. Nos versículos 10 a 18, Deus diz quais direitos o rei terreno tomará de seu povo. Esse rei é a representação do Estado, e os reinos terrenos pertencem a Satanás, ou ao mal puro, pois foram esses reinos que o Satã ofereceu a Jesus, sendo testado no deserto em seu jejum de 40 dias. Eis um resumo dos direitos que o rei Saul tirou dos israelitas e que todo o governo posterior continuou tomando. Primeiro, serviço militar. O rei tomará os filhos dos israelitas para servi-los em carros de guerra, cavalaria e como soldados. Nota: quanto mais Estado, mais morticínio e guerras. A ideologia comunista levou ao estado máximo e foi o que mais matou na humanidade. 2. Serviço agrícola e fabricação. Alguns serão designados para lavrar campos, colher colheitas, fabricar armas e equipamentos para carros de guerra. Nota: não é o comércio quem criou sociedade de castas imutáveis, mas sim os governos. Num livre comércio, há chance de uma pessoa mudar de vida para melhor ou para pior. 3. Serviço doméstico. As filhas serão tomadas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Nota: o Estado gera pobreza e as mulheres se veem obrigadas a ter que trabalhar e sair de casa, arriscando-se de modo parecido com os homens. O Estado quer prostituir nossas filhas. Traficantes violentos, mafiosos, ladrões, círculos de poder antiético, quaisquer que sejam, estão amaldiçoando as mulheres bonitas. 4. Propriedades. O rei tomará o melhor dos campos, vinhas e olivais para os seus próprios criados. Nota: o Estado imprime dinheiro que somos obrigados a usar. Esse dinheiro impresso, ele usa para comprar tudo o que quer. Ele é dono das melhores terras só porque disse que é dono. Os políticos e burocratas vivem vidas nababescas. 5. Tributação. 1/10 dos cereais e da colheita de uvas será tomado e dado aos oficiais e criados do rei. Nota: no Brasil, isso já passa de 70%, e com as bitributações e inflação, a verdade é que chega a 100%. Só os rentistas ricos se favorecem do sistema inflacionário, e eles já estão coligados com o Leviatã. 6. Trabalho e gado. O rei tomará servos, servas, o melhor do gado e dos jumentos para seu trabalho. Nota: e se o agronegócio não ceder à pressão, haverá movimentos terroristas de invasão do campo, expropriação e até presidente comunista chamando o agro de fasciste, um palavrão gelatinoso que já perdeu o sentido semântico. 7. Rebanhos. 1/10 dos rebanhos será tomado. Nota: o rebanho era uma forma de moeda da época. Assim como reduzir em 10% um rebanho, reduz também sua produtividade. Similarmente, criar inflação reduz o poder de compra da moeda. A inflação é o imposto silencioso que pagamos por usar a moeda satânica do Estado. 8. Servidão. Os próprios israelitas se tornarão servos do rei. Nota: desde então, o povo judeu amargou escravidão atrás da escravidão e sobreviveu como uma nação de indivíduos unidos que transcendem estado e território. O resumo é que o homem vai para onde a mulher quiser ir. Se elas forem feministas, estatistas, esquerdistas, buscando o rebanho coletivo que parece seguro, o Estado, elas serão empoderadas por poderosos malignos e apenas reforçarão a nossa ruína.
Seremos uma sociedade de esquerda, pervertendo a justiça como se fosse mera redistribuição de coisas materiais. Quando você avistar uma mulher libertária, como eu aqui, entenda que ela superou uma doutrinação muito mais pesada que foi colocada para cima dela. Ela é literalmente uma heroína, uma Jedi. Valorize-a. Ela é extremamente necessária para a cultura da liberdade. Precisamos de mais mulheres libertárias. E é por isso que eu exorto: mulheres, tornem-se libertárias. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Rhodes, Baby Yoda e Chacam. Faça o único L que importa, o L da liberdade. Até o próximo vídeo!